Peraí, tem que ajeitar aqui. Opa! Será que eu fico sem óculos assim ou deixo com óculos? Acho que eu vou deixar de óculos, né? Daí fica mais natural, porque eu tô sem de óculos. Então, vamos lá. Hoje, na verdade, assim, eu vim falar uma coisa bem séria pra vocês, que é até um pouco difícil. Mas, assim, eu decidi que eu não quero mais ser cristã. Eu não quero mais viver daquela forma que as pessoas vivem na igreja, vivem como cristãs. Tipo, eu até amo Deus, amo Jesus, sempre vou amar e tal, mas eu não quero viver mais como uma pessoa cristã, daquela forma que as pessoas vivem na igreja, enfim. Me sinto muito presa e hoje, assim, eu simplesmente decidi que eu não quero mais ser cristã. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia, esse é o meu canal. Eu sei que faz um bom tempo já que eu não gravo nada pra esse canal, mas eu senti muita necessidade de vir aqui conversar com vocês sobre uma coisa muito louca que aconteceu comigo. Eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu nasci em um lar cristão, onde meus pais sempre me levaram na igreja, me ensinaram as coisas de Deus, essas coisas assim, sabe? Só que eu sinto que meu coração nunca esteve profundamente nisso de verdade, entendeu? Eu sempre fui meio fria, tipo, eu ia na igreja, eu adorava estar lá com meus amigos e tal, mas a igreja era meio que um clubinho pra mim onde eu ia ver os meus amigos, entendeu? Nunca estive profundamente, assim, com todo o meu coração nisso. A não ser, é claro, quando eu era bem pequena. Nossa, quando eu era pequena, tipo, sei lá, até uns 7 anos, uma coisa assim, era muito evidente, assim, a paixão que eu tinha por Deus, por Jesus, aquele negócio todo. Tipo, era realmente a coisa que mais importava pra mim quando eu era pequena, assim. Isso era muito evidente, sabe? Que eu realmente amava aquilo. Vou até deixar uma partezinha aqui de um vídeo eu falando umas coisinhas, só pra vocês terem noção do que era isso. Qual é a coisa mais importante na tua vida hoje? Jesus, Por quê? porque Ele é meu Salvador e ele que me criou e Ele que sonhou comigo. É? E E porque Ele morreu por mim e me salvou e viveu em mim. é mesmo? E como ele vive em ti? Aonde ele vive em ti? No meu coração, dentro É? do meu coração. Só que depois, conforme eu fui crescendo, foi acontecendo isso que eu falei pra vocês. Eu fui ficando mais alheia, sabe? Tipo, eu até gostava muito, não era nada forçado, mas eu sinto assim que não estava com meu coração totalmente naquilo, entende? E de uns anos pra cá, isso tem se evidenciado ainda mais, entendeu? Tipo, eu fiquei um bom tempo afastada, assim, de igreja, dessas coisas, e fui, digamos que, levando uma vida assim, não ruim, não, nossa, que horror, mas tipo, talvez não uma vida que uma pessoa que frequenta e participa com o coração mesmo nisso levaria, entende? Quando eu parei de ir na igreja, eu saí um pouco magoada com algumas coisas também, um pouco chateada, decepcionada com a igreja como instituição. Enfim, isso tudo acarretou para eu acabar me afastando um pouco desse tipo de coisa de uns anos pra cá. Me afastando ainda mais, né? Porque como eu disse, antes eu ia e tal, mas meu coração não estava inteiramente naquilo. Só que assim, eu nunca consegui, entende? Nunca. Tipo, por mais que eu tivesse afastada, por mais que talvez meu coração não tivesse inteiramente naquilo, sempre tinha uma coisinha assim, sabe? Queimando no meu coração, me chamando pra perto, me chamando pra voltar, de coração mesmo. Eu sentia assim que muitas vezes, tipo, cara, eu me sentia tão livre fazendo todas aquelas coisas, tá, beleza. Só que eu precisava de mais, entendeu? Aquilo não me preenchia, eu sentia um vazio. Quando eu chegava em casa, eu me sentia escrava dos meus próprios sentimentos, ficava triste, não ficava nunca satisfeita com nada. Parecia que eu precisava sempre estar naqueles momentos de euforia pra estar bem, entende? Eu me sentia escrava dos meus próprios sentimentos. E eu sentia que eu precisava de mais. Então, tipo, eu comecei a ficar muito confusa com essas coisas, porque quando eu me afastei um pouco da igreja, eu acabei, né, vivendo uma vida comum, não aquela vida, nossa, ela é cristã, não essa vida, eu comecei a viver uma vida mais comum, assim, mas ao mesmo tempo tinha algo me chamando pra perto, né, que sempre, nunca deixou de existir essa coisa, assim, me mostrando que era isso, entendeu, que meu lugar era lá e que eu tinha que voltar pra casa, entende? Bem isso, essa é a palavra, eu tinha que voltar pra casa, não como igreja, não pra igreja, instituição, prédio,
mas voltar o meu coração para essas coisas, porque isso sempre fez parte de mim, sempre vai fazer, e algo sempre me chamava para perto, algo sempre me chamava de volta. Só que assim, nesse momento da minha vida, eu não queria abrir mão de certas coisas que eu sabia que na igreja não era legal, entendeu? E eu também não queria viver meio a meio, tipo, eu estou indo na igreja, mas eu faço aquelas coisas que na igreja não pode. Isso eu não queria também, entende? Porque eu tava cansada de ir pra igreja, mas não tá com meu coração lá. Tava cansada disso, não queria mais ser isso. Mas ao mesmo tempo, eu não queria abrir mão daquelas coisas. Tipo, eu fiquei num impasse, fiquei muito confusa. Sério, fiquei muito confusa. Eu chegava assim a chorar às vezes, pensando nisso. De tanto que, tipo assim, eu queria Deus, eu queria a vida que Ele tinha pra mim. Eu sabia que Ele era o amorzão da minha vida desde que eu era criança. Mas eu não queria viver que nem as pessoas da igreja, entende? Não queria viver daquele jeito, não queria abrir mão de algumas coisas. Não porque, ai, nossa, é muito difícil abrir mão disso pra mim, nossa, é muito difícil. Não era nem porque era difícil, entendeu? Era porque simplesmente não fazia o sentido pra mim. Por que eu vou abrir mão disso, entendeu? Não tem, isso não me traz malefício nenhum, não traz malefício nenhum na minha vida. Por que pra viver com Deus eu tenho que abrir mão de tal coisa? Não fazia o mínimo sentido pra mim. Comecei a pensar muito nisso. Exatamente o título desse vídeo. Eu quero Jesus, eu quero a vida que Ele tem pra mim, eu quero Deus, eu quero estar, sabe? Eu quero. Mas eu não quero viver da forma que os cristãos vivem. Eu quero Jesus, mas eu não quero ser cristão. Era isso que eu pensava. E fui ficando, né? Fui ficando nesse impasse, eu ia de vez em quando na igreja e tal. Mas eu tava assim, meio mais ou menos, meio confusa. Muito confusa, na verdade. Até que um dia eu tava andando pelo meu... fazendo nada, assim, no Instagram, sabe? Mexendo no Instagram, meio que fazendo nada. E eu encontrei, do nada, caiu, assim, de paraquedas, o perfil de uma menina. E eu fui me identificando muito com o estilo daquela menina. Ela tinha um estilo parecido com o meu, eu gostei muito do perfil dela. E daí, do nada, assim, eu vi que ela tinha foto de uma Bíblia publicada no feed dela. E eu fiquei tipo... interessante, vou mais a fundo nessa história aí. E eu comecei a ir mais a fundo, né? Comecei a olhar o perfil dela com outros olhos. Comecei a procurar esse tipo de coisa, porque eu fiquei realmente muito curiosa. Porque eu tava, né? Eu tava naquela confusão e eu tava buscando uma solução. Eu queria uma solução, eu queria uma resposta pra isso. Daí eu comecei a ver, tipo, vídeos. Comecei a olhar os destaques dela. E eu comecei a ver, tipo, vídeos dela na igreja, com os irmãos da igreja, cantando. Aquele negócio que eu já passei por isso, né? Eu já estive ali. E eu comecei a sentir tanta saudade. Nossa, sério, essa parte, assim, é tão boa, sabe? Estar ali com as pessoas, cantando e tal, orando juntos naquelas reuniões e tal. Isso fazia muita falta na minha vida, sabe? Essa comunhão, assim. Comecei a sentir muita saudade daquilo, fiquei até um pouco emocionada, talvez. Começou a encher meus olhos de lágrima aquilo, sabe? Você tá vendo aquilo. E eu fui indo, né? Continuei olhando. Quando eu vi, ela tinha destaques de devocionais. Tipo, falando coisas da palavra, conversando sobre Deus. E eu comecei a ver. E fiquei, tipo... Deus começou a falar muito forte no meu coração. Muito forte mesmo. E eu fui olhando. Nossa, eu comia aqueles destaques. Eu comia. Tinha muitos. Eu olhei todos em uma tarde. Eu percebi, assim, que meu coração tava com sede desse tipo de coisa, sabe? E eu fui olhando e eu não conseguia parar. Mas enfim, eu olhei tudo e no final eu era outra pessoa. Deus tinha usado aquela menina, aqueles destaques pra falar muito forte comigo. Eu recebi a minha resposta que eu tava procurando, que era do que fazer se eu queria Jesus, mas não queria viver como cristã. Eu precisava de uma resposta pra isso, que eu tava muito confusa. E nesse dia, depois de olhar os destaques daquela menina, eu recebi e eu vou compartilhar ela aqui com vocês. Porque eu sei que essa confusão que eu tava é a mesma de muitas pessoas, principalmente na idade que eu tô. Às vezes a gente quer viver a vida que Deus tem pra nós, às vezes a gente quer Deus, a gente quer aquele amor, sabe? Aquela coisa boa, mas a gente olha as pessoas da igreja e a gente não quer viver daquela forma. Eu sei muito bem o que é isso, e era exatamente o que eu sentia. Então eu vim aqui compartilhar a resposta que Deus me deu, foi Deus. Deus me deu essa resposta. Até porque a menina caiu de paraquedas, assim, pra mim, sabe? Eu tava fazendo nada no meu Instagram e ela caiu, assim, pra mim. Foi, tipo, muito de Deus, sabe? Eu senti o cuidado de Deus por mim. Tipo, eu fazendo nada ali e mesmo assim ele deu um jeito de falar comigo, entende? Eu senti, assim, que, nossa, eu nunca vou desistir, não importa
onde tu esteja, vou te buscar. E a resposta de Deus foi a seguinte: a gente sabe que Jesus morreu na cruz, né? E por causa disso nós temos a graça. O que é a graça? No Antigo Testamento as pessoas pecavam e elas tinham que fazer grandes sacrifícios para não serem condenadas à morte por causa daqueles pecados. E hoje a gente não precisa mais disso, entende? A gente não é condenado à morte por causa dos nossos pecados. Hoje nós temos a graça, a misericórdia de Deus e nós somos perdoados. Só que naquele momento eu descobri não, né? Porque era óbvio, mas eu tive assim, abrir meus olhos para aquilo. A graça não é só pecar, pedir perdão, ser perdoado, pecar, pedir perdão, ser perdoado. Isso não é. Isso acontece, mas não é só isso, entendeu? Tipo, a gente tem o perdão, ok, mas é muito mais que isso. A graça é sobre tu ter contato direto com Deus. Antes de Jesus morrer por nós, não era todo mundo que podia falar diretamente com Deus, podia ter um relacionamento com Ele, podia entrar lá no lugar sagrado e estar na presença de Deus. Não era todo mundo que podia, entendeu? Existia um véu que separava o lugar sagrado onde Deus estava, onde a presença de Deus estava, das pessoas. E não era todo mundo que podia entrar lá. Tinha que estar, né, santificado, enfim. E quando Jesus morreu na cruz, aquele véu se rasgou de cima a baixo. Porque agora nós temos acesso a Deus, entende? A gente pode falar com Ele quando a gente quiser. Eu posso falar com Deus agora, entendeu? Falar qualquer coisa que Deus vai estar aqui, vai estar me ouvindo, porque agora a gente tem esse contato direto com Deus. A gente pode ser amigo dele, a gente pode ser filho. A Bíblia diz que quando Jesus morreu por nós, a gente passou a não ser mais servos do Senhor. Agora a gente é filho, amigos de Deus, entende? E isso é o principal que a graça nos conquistou. Porque às vezes a gente pensa em graça e a gente pensa, né? Pegar, pedir perdão e ser perdoado. Que a gente vai ser perdoado, beleza. Mas a graça é muito mais que isso. A graça significa que tu pode ser amigo de Deus agora. Então, essa foi a primeira coisa que eu entendi naquele dia. Que Deus me falou. A graça é muito mais do que o perdão. A graça é sobre ter um contato direto com Deus. Daí eu fui lembrando, sempre tive aquela convicção que não vai ser tu falando pra pessoa, ó, aceita Jesus agora. Jesus é isso, 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 e tu vai ter que aceitar e viver assim. Não é assim que tu vai convencer a pessoa. Sabe por quê? Porque é o amor de Deus que convence as pessoas. É o Espírito Santo que convence, entendeu? Não vai ser porque tu tá dizendo pra pessoa que ela precisa de Jesus que ela vai aceitar Jesus, entendeu? Ela precisa ter uma experiência de amor onde o Espírito Santo vai convencer ela que aquele amor é tão grande que ela vai até ficar, nossa, constrangida, entendeu? Nossa, que amor grande é esse? Eu preciso estar com essa pessoa que me ama tanto assim, entendeu? É o Espírito Santo, através do amor, que convence as pessoas a estarem com Deus. E eu sempre, né, tive muita convicção disso, beleza? Tipo, eu quero que meu amigo conheça Jesus, mas não vai ser eu que vou convencer. Tipo, eu vou levar ele lá e o Espírito Santo vai falar com ele, vai convencer através do amor, ele vai se apaixonar por esse amor e vai, né, querer Jesus pra vida dele. Sempre tive essa convicção. Sempre soube que não dava pra forçar as pessoas. Só que, naquele dia que Deus falou comigo, eu percebi, tipo, jura? Tu sabe isso? Tu sabe disso? Mas isso não é só sobre quando alguém vai se converter, vai aceitar Jesus. Não é só quando alguém vai aceitar Jesus. Isso é a vida inteira. A vida inteira é isso. Eu descobri que não vai ser a igreja que eu frequento que vai me dizer que tal coisa é certa ou errada, entende? Não vai ser tipo assim, porque eu estou indo na igreja, agora eu vou ter que, infelizmente, abrir mão disso, porque, nossa, tenho que fazer isso pra estar lá. Não é assim, entendeu? O Espírito Santo também te convence do que tu tem que fazer ou não. Não é só aceitar Jesus que ele convence, entendeu? Entendeu isso? Pro teu coração estar verdadeiramente nisso, tu vai ter que ter sido convencida pelo Espírito Santo através do amor. E mais, através de um relacionamento íntimo com Deus. Porque lembra aquele negócio da graça que eu te falei antes? Então, a gente já tem o perdão, entendeu? A gente já tem a graça. A graça é aquele negócio que eu falei. A gente pode falar com Deus. A gente tem um contato direto. O que isso significa? Significa que não é pelo que a gente faz. Não é pelo que a gente faz que eu vou poder ter Jesus na minha vida. Não é isso, eu não sou nada, não é pelo que eu faço. É porque Jesus, ele já cumpriu a graça lá na cruz quando ele morreu por nós, entendeu? Não é pelo que tu faz que tu pode se relacionar com Deus. E tipo, nossa, isso abriu meus olhos. Eu vou ler uma passagem da Bíblia agora que fala exatamente sobre isso, tipo, muito forte. Tu fica assim, isso tá escrito na Bíblia, entendeu? Nossa, isso foi uma experiência muito forte pra mim, ver que isso é bíblico, que não é alguém que falou, entendeu? Isso é o que Deus espera de nós. Eu vou ler pra vocês essa passagem que eu fiquei assim, ó, meu Deus.
Isso está em Gálatas 2, do 19 ao 21. Eu vou ler a versão da Bíblia, a mensagem. Não é a nova tradução, é a versão a mensagem. Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar regras e me esforçar para agradar a Deus, mas isso não funcionou. Então eu desisti de ser um homem da lei, ou seja, né, um homem que obedece as coisas lá da igreja, enfim, e decidi me tornar um homem de Deus. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais o primeiro lugar. Pouco me importa parecer justo, ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar Deus. Agora Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é minha, mas é vivida pelo Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar os outros é também abandonar a nova vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não foi uma pessoa que falou. Isso aqui está escrito na Bíblia. Eu li na Bíblia. Gálatas 2, 19 a 20. Não, 19 a 21. Olha, eu vou até ler esse último de novo. Presta atenção. Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Ou seja, tu precisa ter um relacionamento vivo com Deus aqui, ó, de amigo, de pai e filho, entendeu? Não cumprindo regras, não é cumprindo regras. Porque se tu for só cumprir as regras, assim, da igreja e tal, Cristo morreu em vão, entendeu? Mas isso não significa libertinagem, não confunde. Não significa que agora eu vou fazer só o que eu quiser, só o que dá na minha telha, e por causa da graça, por causa da amizade que eu tenho com Deus, vai ser tipo, tanto faz, porque nós somos amigos. Não é assim. Até porque um amigo não aceita tudo, não concorda? Mas a questão é que o que tu tem que fazer não é antes, não é tipo assim, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me matar ali pra fazer e mudar a minha vida pra poder me relacionar com Deus. Não é assim, entendeu? Hoje, com a graça, a gente primeiro se relaciona com Deus. Primeiro a gente se torna amigos de Deus. Primeiro a gente cria aquele relacionamento íntimo, de amor, de pai e filho com Deus, entendeu? Primeiro, tu cria esse relacionamento íntimo. E o que é criar um relacionamento íntimo? Como é que tu fica íntimo de uma pessoa? É com conversa, e não conversa só tua, conversa das duas partes. Tu tem que ouvir a Deus, tem que conversar com Deus, tem que estar ali com Ele, entendeu? Tu tem que... Porque senão não tem como ser amigo. É que nem na vida real. Tu não vai se tornar amigo de uma pessoa só de ouvir falar dela, não é verdade? Se eu pegar aqui e te falar, a Nicole, ela é muito legal, ela faz isso, tu não vai ser amigo da Nicole só de me ouvir falar assim, né? E é a mesma coisa com Deus, entendeu? Tu não consegue ter aquele relacionamento íntimo só se tu só ouve falar sobre. Tu tem que se relacionar tu com Deus, tu tem que conversar com Ele, tu tem que ouvir Ele. E através desse relacionamento diário, dessa conversa diária, dessa coisa todos os dias, que tu acaba tendo um relacionamento íntimo com Deus. E o relacionamento íntimo com Deus vem antes da parte de se ajustar. Não é primeiro eu me ajusto pra daí poder me relacionar com Deus. Não é assim, entendeu? Tipo, eu vou fazer um monte de coisa assim pra depois finalmente eu poder falar com Deus, estar com Deus, toda perfeita lá. Não, isso não existe, entendeu? Primeiro tu se relaciona intimamente com Deus e depois, cara, acaba ficando natural, entendeu? Porque tu tá com o coração naquilo, então aquela vida de outras coisas simplesmente não te cabe mais. Tu vai se ajustando naturalmente Deus vai te mostrando o que Ele quer que tu faça ou não, o que tu precisa abrir mão. E quando tu tá já tendo aquele relacionamento íntimo com Deus, não vai ser, nossa, que sacrifício, essa coisa aqui que me imporam, não vai ser, entendeu? Porque tu vai ser amigo de Deus. Então tu simplesmente não vai mais fazer aquelas coisas, porque não te cabe mais essa vida. Porque tu simplesmente não quer mais desagradar o amor da tua vida, que também é teu amigo, que também é teu pai, que tá ali sempre contigo. Eu não tô dizendo que não vão haver sacrifícios. Vai ter coisas que a gente sempre vai ter que sacrificar pra estar ali com Deus. Mas acaba sendo muito mais natural, muito mais fácil quando a gente já tá tendo um relacionamento íntimo com Deus. Porque daí, tá aqui anotado, ó. Daí vai ser por amor. Não vai ser porque alguém te impôs mais. Não vai ser porque alguém te disse, tu tem que viver dessa forma e deu. Não vai ser porque a igreja disse, entendeu? Vai ser porque tu ama Deus. Simplesmente assim.
por amor, eu não vou mais fazer isso aqui, porque eu sei que desagrada a Deus e Deus é meu amigo, não vou mais fazer. Vai acabar que abrir mão de algumas coisas vai ser algo muito mais simples. Ter uma vida com Deus vai ser algo muito mais simples, porque Deus é teu amigo agora. Entende isso? Então, bota na tua cabeça. Tu não tem que fazer nada, tu não tem que ficar perfeito pra viver a vida que Deus tem pra ti. Primeiro tu se relaciona com Deus, depois tu descobre o que tu tem que fazer. Depois Ele mesmo vai te guiando, Ele vai junto contigo, Ele te ajuda. E isso acabou que depois eu vi que era tão óbvio, sabe? Mas não adianta. Não é alguém te contando. Não é alguém te contando. Tipo, muita gente já tinha me dito isso, entendeu? Primeiro tu se relaciona com Deus. Isso não entrava na minha cabeça. Tipo, eu pensava, não, mas Deus não quer ser meu amigo, que meu Deus, que olha o que eu faço, eu não posso ser hipócrita e tentar viver uma coisa que eu não sou aqui por dentro. Eu pensava tantas coisas, mas não adiantava as pessoas me falarem. Deus tinha que me revelar. E nesse dia, Deus me revelou. E foi de uma forma tão linda, sabe? Eu tava ali no Instagram fazendo nada. É que nem eu disse pra vocês. Eu senti assim que Deus me disse, não importa onde tu esteja, eu vou lá e vou te buscar. Porque tu é minha. Cara, é isso, entendeu? Não adianta, não importa onde eu esteja. Meu coração queima de amor por Deus. E é isso que eu sou, entende? Isso faz parte de quem eu sou. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu senti muita necessidade de falar sobre isso aqui com vocês, porque eu sinto que muita gente passa pelaquela mesma confusão que eu passava. Tem amigas que passam por isso, enfim. Eu sinto que muita gente sente isso. Nossa, eu quero Jesus, mas não quero viver daquela forma, não quero ter que abrir mão de certas coisas. E, cara, tu não precisa, entendeu? E isso foi tão lindo e revelador pra mim que eu precisava compartilhar com vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e um grande beijo!